e Tramagal. 100 anos de história que vamos aqui retratar hoje, ao longo desta tarde. Para apresentar esta cerimónia, e gostava também de pedir já os aplausos, convidámos uma grande senhora da TVI, jornalista, Patrícia Matos. Muito boa tarde, muito obrigada desde já pelo convite. Uma senhora lá na TVI e sou uma menina. Lá efetivamente sou muitas coisas diferentes e aqui sou a realidade e é com muito gosto que estou aqui convosco. Obrigada pelo convite e parabéns por este centenário, por toda esta história e por todo este papel absolutamente imprescindível que a Caixa de Crédito Agrícola tem tido ao longo destes 102 anos agora em toda esta região. Muitos parabéns. Esta gala está também a ser transmitida via TV na plataforma da MEL, no canal 929800. Podem depois consultar em casa, se quiserem voltar atrás, puxar a gravação e ver. E também em direto para todo o mundo, via internet, através do site da Rádio Hertz, www.radiohertz.pt, que poderão então visualizar toda esta gala, todo este espetáculo. Este espetáculo vai ter 3 momentos importantes. Vamos ter a apresentação de um livro alusivo aos 100 anos da Caixa de Crédito Agrícola, intitulado exatamente Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte, uma história centenária, 1914-2014, dos autores Dra. Margarida Moleiro e Dr. Ricardo Raimundo. Vamos ter também um segundo momento, também importante, que é uma homenagem aos funcionários do crédito agrícola, concretamente da Caixa de Ribatejo Norte e Tramagal, com 25 ou mais anos ao serviço da instituição. Apresentamos depois o tema Oportunidades e Desafios para o Crédito Agrícola Mútuo em Tramagal. É um tema muito na ordem do dia, vai ser explanado, exposto por 2 professores universitários da Universidade Católica, a Porto Business School, e também investigadores do Centro de Estudos em Gestão e Economia Aplicada da mesma universidade, Dr. Ricardo Cruz e Dr. Bernardo Marques. Iremos ter também a participação das entidades oficiais convidadas, aqui representadas pelos membros da nossa mesa de honra, que já vamos apresentar, e a quem vamos sobre esta tarde pedir algum apoio também na distribuição dos prémios, dos homenagens aos nossos funcionários. Para já, falamos então um pouco sobre este centenário da Caixa de Crédito. Ninguém melhor do que o seu presidente do Conselho de Administração, professor Arnaldo Santos. Santíssimo Senhor Presidente da mesa da Assembleia Geral da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, Dr. Luís Consciência, Santíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Dr. Rafaela, Santíssimos Senhores Presidentes de Câmara aqui presentes, de Bolgã, Dr. Lino Medina e prontamente Dr. Jorge Faria, bem como o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Torres Novas. Senhor Presidente do Conselho Geral de Supervisão da Caixa Central, Sr. Carlos Parelas, Senhor Presidente do Conselho de Administração Executiva da Caixa Central, Sr. Engenheiro Chico Pina, Senhor Presidente e representantes da FEREC, da Federação Regional das Caixas Agrícolas, Senhor Dr. Ricardo Cruz, Dr. Bernardo Marques, Dra. Margarida Moleiro, Senhores Presidentes de Junta, Freguesia, aqui presentes e demais autarcas, Senhores Presidentes e representantes das Associações de Desenvolvimento Regional da Área de Cargos, Senhores Presidentes e representantes das Associações Empresariais, Agrícolas, do Comércio e Indústria e Serviços, Senhores Corredores das Santas Casas da Misericórdia, aqui presentes, e também das associações do PSS e da nossa área de educação, Senhores Administradores de Caixas Agrícolas aqui presentes, colegas, Senhoras e Senhores Associados e clientes, Senhores convidados, caros amigos colaboradores e membros dos órgãos sociais da nossa Caixa.
permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça ao Instituto de Tomar, ao Instituto Politécnico de Tomar, a cedência deste espaço, bem como todo o apoio que nos deram para a preparação deste evento. E agradeço também, de uma forma particular, a nossa amiga Patrícia, assim posso chamar, que nos deu o gosto e a honra de colaborar connosco nesta sessão. Obrigado. Em 2011, o Crédito Agrícola Português comemorou um século de história, assinalando esta efeméride com várias iniciativas, dando assim início a um ciclo de sucessivos eventos comemorativos das caixas agrícolas no país. Também a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte se perfilou para assinalar o centenário de suas caixas fundadoras, a de Tomar, a de Riacho e a de Torres Novas, às quais juntámos em 2014 a Caixa de Tramagal, passando nessa altura a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal. Sabendo-se que os estatutos fundadores da Caixa de Tomar apresentam a data de 1 de março de 1914, decidiu o Conselho de Administração comemorar localmente o centenário, com a publicação em livro da história de um século de vida destas instituições, cumprindo assim a função de compilar e fixar os factos e também de dignificar e homenagear todos quantos a fizeram. Tarefa solicitámos à nossa conterrânea, doutora Margarida Freire Leiro, que veio a contar com a colaboração do Dr. Ricardo Varela Raimundo, a quem muito agradecemos e felicitamos pelo excelente trabalho realizado, não obstante as dificuldades reconhecidas na recolha de informação histórica e arquivística. Ficamos assim, todos, com uma melhor oportunidade de compreender e assumir o nosso passado, de o transmitir às gerações vindouras e também de suportar e projetar um melhor futuro de forma sustentada, porque assente numa forte identidade e numa herança que nos honra. Podemos considerar, diz-nos a história, que as caixas agrícolas tiveram o seu aparecimento no final do século XIX, na forma de sindicatos agrícolas, que eram associações constituídas por agricultores e indivíduos que exercessem profissões correlativas à agricultura, com o fim principal de promover e defender tudo quanto importava aos interesses agrícolas. Mas esses sindicatos foram extintos em 1938. Contudo, a nossa história, a gênese do crédito agrícola, deverá ser encontrada muito antes, no século XV, nas misericórdias que admitiam e que concediam apoios aos agricultores para que estes pudessem desbravar terras incultas. Queremos aqui evocar esta ligação singular das caixas agrícolas às misericórdias, que hoje se mantêm em todo o país e particularmente na nossa região. Em muitos casos, os dirigentes e colaboradores são comuns, quase sempre ou sempre, mesmo fomentando parcerias na concretização de projetos. Situação que é bem demonstrativa e confirma a preocupação e importância social das caixas agrícolas nas suas regiões, ao longo de toda a sua história. Quero, pois, felicitar as Santas Casas da Misericórdia pela exemplar prática da solidariedade ao longo dos séculos e bem evidenciada nos últimos anos, e faço nas pessoas dos meus professores aqui presentes. Ao longo da história é perceptível a dificuldade de acesso por parte do povo ao crédito para poder desenvolver as suas terras. E entre as muitas iniciativas, mais ou menos bem-sucedidas, podemos referir os celeiros comuns criados no século XVI por Hervé e Dom Sebastião, e que tinham como objetivo auxiliar a pequena lavoura com a disponibilização dos fatores de produção a taxas baixas. Mas é incontornável
que nos refiramos a uma grande figura da política nacional, que foi João Andrade Corvo, e ao papel que desempenhou no fomento do moderno associativismo agrícola e das suas instituições de crédito. É notável que tenha ficado a dever-se a este turjano ilustre o estabelecimento das medidas que permitiram desenvolver e modernizar este segmento da atividade económica nacional. João Andrade Corvo, nascido em Torres Novas em 1824, foi deputado, ministro das Obras Públicas, do Comércio e da Indústria, diplomata e ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ultramar, numa das fases de maior incremento desenvolvimentista do século XIX. Foi agrónomo e professor do Instituto Agrícola, autor de inúmeros artigos e tratados sobre temas ligados à economia e à agricultura. Enquanto Ministro das Obras Públicas, do Comércio e da Indústria, fez publicar em 1866 e 67 a conhecida Lei Basilar, legislação que permitiu a transformação gradual das confrarias e irmandades em cooperativas e instituições de crédito agrícola e industrial, de que emergiram então as caixas de crédito agrícola. É, pois, notável que as nossas caixas agrícolas tenham na sua base um turjano, um nosso conterrâneo ilustre. Mas foi Brito Camacho, alentejano, então Ministro do Fomento do primeiro Governo Republicano, que com a publicação do decreto, com força de lei, em 1 de março de 1911, criou efetivamente as caixas agrícolas de crédito agrícola mútuo com o figurino que hoje lhe reconhecemos. Sabemos, pois, que no período de 1911 a 29 foram criadas 160 caixas agrícolas, embora algumas tenham durado pouco tempo ou nem sequer tenham iniciado a sua atividade. E é exatamente neste período que nasceram as caixas agrícolas de Tomar em 1914, de Riachos em 1920 e de Torres Novas em 1928. A Caixa de Tomar teve a sua origem no Sindicato Agrícola de Tomar, tal como Riachos e Torres Novas, dos respectivos sindicatos, sendo a Escritura de Constituição datada de 1 de março de 1914, celebrada no Clube Tomarense, sítio na Rua Santa Pinto, da cidade de Tomar. Foram seus fundadores 12 tomarenses, a quem hoje, e de forma solene, expressamos a nossa homenagem. E permitam-me que sublinhe e destaque nesta homenagem a Dona Amália Tamagnini Barbosa de Matos Encarnação, única mulher fundadora no universo das três caixas agrícolas a que nos referimos. Quero evidenciar esta nota, ou este facto, para reconhecer o papel insubstituível da mulher na sociedade, para exaltar as suas capacidades e também para deixar um desafio para uma participação mais ativa nas nossas instituições. Queremos ainda deixar aqui expressa a nossa homenagem aos 16 riachenses e aos 10 corujanos fundadores das respectivas caixas. E também aos fundadores, em 1988, da Caixa de Tramagal. Tal como o crédito agrícola do país, as nossas caixas evoluíram, sofrendo e refletindo as transformações socioeconómicas, culturais e políticas comuns, tendo de ser reconhecido o seu contributo no apoio ao bem-estar das famílias e ao desenvolvimento da região, com particular destaque para os consumidores mais desfavorecidos, as pequenas e médias empresas. Foi com a Revolução de abril de 1974 que o sistema corporativo e particularmente as caixas agrícolas conseguiram vislumbrar melhor futuro depois de um longo período de impossibilidade de afirmação. Surge então, em 1978, a FENACA, por escritura celebrada em 19 de novembro, tendo sido sócia fundadora da Caixa de Torres Novas.
tinha aquela federação como função de apoiar e representar nacional e nacionalmente as caixas agrícolas. E os seus principais objetivos eram a revisão da legislação aplicável ao crédito agrícola mútuo, deixando a tutela da Caixa de Depósitos que havia sido imposta em 1929. Ficou então prevista a constituição de uma Caixa Central com o objetivo de apoiar a atividade creditícia das caixas associadas e a prestação de serviços. Passados 6 anos, em 20 de julho de 1984, foi criada a Caixa Central, da qual foi sócia fundadora a Caixa de Tomar. Tinha como missão o objeto principal o de financiar a atividade crediticia das caixas agrícolas associadas através da centralização dos clientes de liquidez destas, para além da prestação de outros serviços comuns, como a compensação. A última década do século XX, entre 1990 e 2000, foi a década em que se conheceram as maiores transformações no crédito agrícola. Neste período, extinguiram-se 77 caixas através do processo de fusão, ou seja, passou-se de 222 caixas agrícolas em 1990 para 145 no ano de 2000. Foi também, neste período, em 1995, que as caixas de Tomar, Torres Novas e Riachos decidiram e concretizaram a fusão, passando a nova caixa a designar-se do Ribatejo Norte. Percebendo algumas dualidades, nunca escamoteadas, reconhecendo o novo contexto da formação da União Europeia e conhecendo a realidade e o potencial da nossa região, assumimos com determinação este novo projeto. E com as mesmas determinações e convicção, assumimos uma nova fusão em 2013 entre a Caixa de Crédito Agrícola do Ribatejo Norte e a Caixa de Tramagal. Encontramos raízes e valores comuns a que podemos, de uma forma expressiva e singular, chamar de Ribatejo. Mantemos o firme propósito de potenciar as sinergias e os ganhos de escala para contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural da região e bem-estar dos nossos concidadãos. O crédito agrícola e particularmente a nossa Caixa soube afirmar-se. O percurso nunca foi fácil e os desafios do futuro são exigentes em conjunturas cada vez mais complexas e competitivas. A Caixa do Ribatejo Norte de Tramagal quer ser, pois, mais parceiro de todas as instituições, entidades e organizações, cuja missão é promover o desenvolvimento dos nossos concelhos, das nossas freguesias e das nossas localidades. A Caixa do Ribatejo Norte de Tramagal quer estar com cada cidadão, com cada empresa e empresário para apoiar os seus projetos. O nosso caminho é sempre o caminho do futuro, enraizado nos princípios do passado, enraizado nos valores que nos unem e identificam como comunidade, inspirados no sonho e lucidez dos nossos antepassados que hoje aqui homenageamos. Com a edição do livro que nos vai ser apresentado, evidenciamos a história da nossa Caixa, que é o somatório de várias histórias, dignificando o contributo dos que fizeram e dos que hoje, diariamente, fazem com que esta Caixa de Histórias se mantenha ao lado das pessoas e com as pessoas. Caros colaboradores, associados e amigos, o nosso destino é o destino da nossa região. O nosso desafio é o desafio de cada um dos nossos concelhos. Os nossos projetos são os projetos de todos os nossos empresários e de cada um dos nossos associados e clientes. O conhecimento, a vivência, a proximidade e a confiança são atributos que identificam a Caixa Agrícola. Os objetivos que nortearam os nossos fundadores, bem como os valores e princípios em que assentaram os originais estatutos destas caixas,
são aqueles que continuam a garantir o êxito do projeto e que nos garantem que alguém, quiçá outra historiadora, escreverá o livro do segundo século da nossa história. Quero, finalmente, numa coincidência que considero feliz, de hoje ser o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, felicitar todos os portugueses e, de uma forma muito especial, todos vós, todos os nossos associados e clientes, e ainda, de forma particular, os nossos associados e clientes nas diversas comunidades de imigrantes espalhadas pelo mundo. Muito obrigado. Bem, vamos continuar. Vamos agora também proceder à apresentação dos membros da nossa mesa de honra, lista de entidades convidadas e que estão aqui representadas. Presidente da Assembleia Geral da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Dr. Rui Consciência, Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, que acabamos de ouvir, Professor Arnaldo Santos, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Dr. Anabela Freitas, Presidente do Conselho Executivo da Caixa Central, Engenheiro Medicínio Pina, Presidente do Conselho Geral da Caixa Central, Sr. Carlos Corelas, Dr. Ricardo Cruz, da Universidade Católica do Porto, também o Dr. Bernardo Marques, da Universidade Católica, igualmente, e a Dra. Margarida Moleiro. Muito bem, vamos então para o primeiro grande momento desta tarde, que vai ser o destaque, a apresentação do livro do centenário, de 100 anos, o livro dos 100 anos, intitulado Caixa de Crédito Agrícola do Ribatejo Norte, uma história centenária de 1914-2014, dos autores Dra. Margarida Moleiro e Dr. Ricardo Raimundo. A Dra. Margarida Moleiro é formada em História, dedica-se há cerca de 10 anos aos temas da história local de Torres Novas. Nos últimos anos tem-se aventurado também pelos estudos culturais, área de investigação, conceito ao mundo pós-colonial, a partir da congregação de metodologias de diversas disciplinas, como a antropologia, a sociologia e a história, abrindo novos caminhos dentro das ciências sociais e humanas. O Dr. Ricardo Raimundo é um académico também na área da História, com o doutoramento em História Moderna. Tem trabalhado e publicado obras nas áreas de História e Ficção Histórica, sendo as últimas publicações dedicadas às biografias de personalidades históricas. Para nos apresentar com toda a propriedade este livro, Caixa de Crédito do Ribatejo Norte, uma história centenária, 1914-2014, a autora Dra. Margarida Moleiro. Boa tarde. Cumpro-me então a apresentar-vos a surpresa, o grande momento, como foi dito. Parece que este livro tem uma sobrecapa e, portanto, isto que eu vos estou a mostrar parece uma caixinha branca. Chegará depois às mãos de todos com a mesma cor ou outra cor. Eu não vi a sobrecapa. É branco também, portanto, todos terão direito a este presente branco. Muito obrigada pela apresentação tão simpática. Muito boa tarde a todos. Peço desculpa pela falta de protocolo, mas efetivamente eu sou um elemento externo à instituição. Acho que perdoe-me, não é? Como o professor Arnaldo Santos fez uma excelente aula de História para todos, uma extraordinária aula de História sobre o crédito agrícola e especificamente sobre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte, esta história centenária, eu vou imediatamente passar a apresentar o livro na parte que eu acho que falta aqui cumprir, que é como é que isto foi feito, sobre propósitos e afinal como é que isto vai chegar às mãos de todos vós. Este livro, este objeto, desta forma assim parece tão grande, na realidade teve de ser um livro, como já foi dito aqui, composto a 4 mãos e 2 cabeças. Se ao início eu pensei que ia levar esta empreitada sozinha, a certa altura percebi que não ia
ser capaz num tempo que fosse viável. E então, durante estas leituras que farão ao livro, vão perceber que há grandes diferenças, efetivamente, no tom, na forma e no resultado final de cada uma das partes que é redigida pelos diferentes autores. É inevitável, não é? Como foi dito aqui, o meu colega Ricardo Raimundo, que infelizmente não pode estar connosco hoje, é um académico da área da história, tem feito um percurso académico como doutor nessa área. E eu tenho uma formação, embora venha do mesmo ramo, tenho-me afunilado noutras metodologias e noutras formas de pesquisa que privilegiam outras abordagens às histórias e à história. E, portanto, o resultado final será sempre uma leitura que tem tons diferentes, nuances diferentes. No entanto, nós esperamos, e foi esse o nosso ponto de honra, que houvesse um enorme rigor metodológico, e foi isso que nos guiou, e por isso é que também este livro demorou, além de outros contratempos, foi também esse rigor metodológico que nos guiou. E, embora cada um seguindo a sua linha de metodologias, em primeiro lugar, foi de facto dado esse rigor à metodologia da história. Além de nós, além de mim e do Dr. Ricardo Raimundo, há ainda um texto do professor Arnaldo Santos e também há um texto do Dr. João Carlos Lopes, antropólogo, e também que tem se dedicado aos temas da história local de Torres Novas. Para a redação deste trabalho, como vos dizia, houve outros contratempos que não interessa aqui estar a explorar. É perfeitamente normal o trabalho de investigação, contratempos, volte-faces, mas de facto houve um contratempo enorme chamado Arquivo da Instituição, que tenho agora a felicidade de saber que está a ser cuidado e que vai ser também alvo de algo especial graças a estas comemorações do centenário. Fico muito contente de poder ter contribuído também para a salvaguarda deste arquivo centenário desta instituição. Foi, portanto, antes de nós conseguirmos efetivamente começar a escrever esta obra, houve um enorme trabalho de pesquisa nos arquivos da instituição e chegar num arquivo que nós imaginávamos que estava no topo e afinal que era um arquivo um pouco débil e a precisar de muitos cuidados de conservação, foi um trabalho redobrado. Mas foi também um desafio a valer para todos, acho eu, e foi um desafio que fomos colocando constantemente ao Conselho de Administração e que foi sempre respondendo com todo o espaço de prestabilidade possível. Bem, é um desafio enorme também a produção desta monografia, porque temos de trabalhar sobre uma história centenária de uma grande instituição que se chama Caixa Agrícola Mútua do Ribatejo Norte. Enfim, enquanto investigadores, tenho ali alguns colegas mais dessa área, fomos obrigados a balizar cronologicamente o espaço de pesquisa, porque não nos era efetivamente possível trazer a história até aos dias de hoje, não é? Apetecia, muitas vezes fomos confrontados com essa, mas não é possível fazer crescer isto até hoje, até 2014 mesmo. Então, o que nós tentámos fazer para tornar o trabalho coerente ao nível das metodologias que estávamos a seguir foi, efetivamente, balizar o trabalho cronologicamente entre as datas da primeira fundação, portanto, Tomar, 1914, e os anos 1994, 1995, portanto, a data em que se decide e se avança com a fusão das caixas agrícolas, portanto, com vista à criação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte. E por isso, quando perceberem nas vossas leituras que a partir de 1994 não vão encontrar a mesma cadência, o mesmo ritmo de trabalho em relação ao que fizemos com as atas da direção, portanto que até aí vamos contando sempre estas histórias a partir das atas da direção, realmente a partir do momento 94-95 fechamos o nosso espaço temporal de pesquisa e deixamos apenas um capítulo em que se contam alguns pormenores desta fusão e em que se abre um pouco uma janela para
possibilidades futuras. E é o capítulo que chamamos A Voragem do Tempo, portanto, faz-se aí uma ponte com os dias de hoje e revela-se um pouco mais esse tal período pós-fusões. Todo o livro é composto e pensado colocando a tónica numa história que é construída por pessoas e de forma coletiva, onde há naturalmente determinados indivíduos que per si se vão evidenciando, mas, como já aqui foi dito, e é óbvio, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo não pode ser dissociada de uma história do cooperativismo, do associativismo agrícola, do mutualismo, e isso torna, inevitavelmente, qualquer história que queiramos contar, uma história e um percurso que é do domínio do coletivo. E por este motivo, se a metodologia da história não nos podia permitir nos permitiu contar, de facto, um caminho rigoroso da história institucional, através das atas da direção, como eu fui dizendo, são essas outras metodologias cruzadas, provenientes e mais permeáveis dessa área dos estudos culturais, que nos permitem, em determinados momentos deste livro, contar histórias de vida, narradas na primeira pessoa, muitas vezes por aqueles que fazem do seu dia-a-dia a história da Caixa, e que vão dando corpo a estas casas, de todos vós. E, aliás, este termo casa, termo família, baú de memórias, álbum de família, são termos deliberadamente adaptados e deliberadamente utilizados neste livro, muitas vezes como títulos, e trazem de facto este novo enfoque às ligações que se estabelecem entre os protagonistas, entre os que fazem o dia-a-dia das vivências destas casas e a instituição maior. Esta dimensão coletiva, esta dimensão comunitária, humana, é também conseguida, espero que tenhamos conseguido trazê-la aqui, através do enquadramento que fizemos das instituições no tempo em que cada uma foi criada, no tempo e nos seus territórios, e nas dinâmicas sociais e económicas da época da sua fundação, naqueles territórios especificamente. E, portanto, falo de Tomar, Torres Novas e Riachos em 14, 20 e 28. Portanto, tentámos revelar que terras eram estas, quem eram as pessoas que faziam mover as dinâmicas sociais e económicas nestas comunidades. E é, de facto, este enfoque na dimensão humana que me parece que faz a diferença entre este trabalho que hoje vos apresento e muitos outros congéneres que eu fui lendo e que me apercebi que iam sendo publicados pelo país, onde a tónica ou o privilégio é dado à história económica, à história institucional, à economia, à finança. Portanto, é esta tónica do humano e das relações humanas que, se calhar, torna este livro um bocadinho diferente de todos os outros. Resta-me agradecer, inevitavelmente, a todos os que colaboraram de algum modo nesta realização, ao Dr. João Carlos Lopes, antropólogo, como já disse, e que escreveu também alguns textos deste livro, à doutora Ana Maria Marques, que fez a revisão literária e ortográfica do livro, à doutora Sofia Ferreira, designer, aliás, desta casa, que fez a paginação, o grafismo, a capa, e a todos os funcionários da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo do Norte que se disponibilizaram de forma abnegada e muito simpática para dar o seu testemunho sobre a Caixa Agrícola e nos contaram as suas histórias de vida dentro da instituição. Tenho que fazer um especial agradecimento a um colega que participou muito ativamente neste trabalho, o Dr. João António Ferreira,
E agradeço, naturalmente, e à administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútua do Ribatejo Norte, na pessoa do Dr. Arnaldo Santos, pela confiança que nos depositaram e pela perseverança, toda a paciência que tiveram em esperar pelo trabalho concluído e sempre muito disponíveis para atenderem as nossas dificuldades. Muito obrigada por este pequeno momento e espero que seja do vosso agrado. Obrigada. E depois desta brilhante apresentação, eu tinha dito que era o primeiro grande momento da tarde, vamos para o segundo. O segundo vai ser uma homenagem que a instituição vai prestar aos funcionários que já estão cá há 25 ou mais anos. São vários os funcionários. Para isso e para a entrega da distinção, vamos solicitar também a ajuda dos membros da nossa mesa de honra, que é uma mesinha de honra, que ainda é pequenina, para que possamos. Uma bancada de honra muito bem frequentada. Muito bem, vamos começar pelos funcionários que vão ser distinguidos e que já cumpriram 25 ou mais anos ao serviço da Caixa de Crédito Agrícola do Ribatejo Norte e Tramagal. Então vamos chamar individualmente. E só quando chegar junto de nós é que vamos chamar o seguinte. Exatamente. Jorge Eduardo Barroso Loureiro Félix, está há 25 anos. E para a entrega do prémio, vamos chamar, e vamos começar pela ordem que lemos há bocado da apresentação, Dr. Rui Consciência. Próximo distinguido, está no crédito agrícola também há 25 anos, é o João Manuel Matos Oliveira. Também há 25 anos, muito conhecida, nossa conhecida, Adélia Cristina Dias Gonçalves. E para entregar o prémio à Adélia, vamos convidar a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Dra. Anabela Freitas. Só uma coisinha, a Adélia Gonçalves, e vou aqui cometer-me em confidência. Quando convidámos a Patrícia, não tínhamos a certeza se a Patrícia hoje podia aqui estar ou não, porque, como sabem, a Patrícia apresenta o Jornal da Manhã Hoje na foi TV, dia de trabalho. e hoje trabalhou, apesar de ser Obrigada feriado. para todos, mas é dia de trabalho para alguns. E trabalhou até cerca de meio-dia. E ficámos na dúvida se é possível ou não termos hoje a presença da Patrícia. Para salvaguardar essa situação, no caso da Patrícia não poder vir, a Adélia era a nossa Digníssima substituta. Perfeitamente. Quando eu comuniquei à Adélia que afinal a Patrícia vinha, a Adélia ficou muito aliviada. E então o que ela disse foi: finalmente vou voltar a dormir outra vez. Já andava com insónias, o sentido de responsabilidade que era estar aqui. Ficaria muito bem. Com mais um ano de permanência na Caixa de Crédito que a Adélia, Margarida Maria Nunes Silva Gonçalves. Isto é o Licínio Pina, para entregar o prémio.
26 anos de crédito agrícola, a próxima colega, Maria Apelina Mendes Gomes Trezo Manito. Não está presente, mas cabe-nos também enumerar esta colaboradora de crédito agrícola, Ana Maria Torres Espina Graça, que está na instituição há 27 anos. Também há 27 anos na Caixa de Crédito, a Maria Jacinta Respício Pires Simões. Obrigada por ficar por isto. Há 28 anos na instituição, Isabel Maria Gamas Silva Caseiro Bispo. E para entregar o prémio, Dr. Bernardo Marques. Há 29 anos, no crédito agrícola, nosso colega Luís Filipe Lopes Matos. Vai entregar o prémio à doutora Margarida Moleiro. Isto é o lutador, não é? Antes de entrarmos nas 3 décadas, fechamos a contagem com Fernando Rodrigues Carrasqueira, está na instituição há 29 anos. E para a entrega do prémio, Dr. Rui Consciência. E agora entramos nos colegas que têm já 3 décadas de crédito agrícola, quase uma vida inteira. E mais. Não são os mais velhos de idade, são os mais velhos na casa. Vamos começar pela Maria Luísa Lopes Duarte Santos Costa, com 31 anos. Para entregar o prémio, o professor Arnaldo Santos.
Martinho Santos Dias. Martinho queria uma senhora para lhe entregar o prémio que eu fiz da vontade. Doutora Anabela Freitas. Quem é amigo? Há 32 anos na instituição, Manuela Lopes Faria Vital. E para a entrega do prémio, engenheiro Licínio Pina. Também na casa, há 32 anos, a Maria Piedade Matos Silva Cardoso. A Piedade, infelizmente, também não pode estar presente de qualquer maneira, fica aqui a nossa homenagem. Vamos aumentando. Vamos aumentando em termos de números, em termos de permanência. Maria Conceição Oliveira Rei Pereira está na caixa há 33 anos. E para a entrega do prémio, o Dr. Carlos Corelas. Próximo nomeado, galardoado, José Augusto Reis Silva, 34 anos de crédito agrícola. E para entregar, o Dr. Ricardo Cruz. Há 34 anos também, Maria Manuela Silvestre Mendes Barroso. E para a entrega do prémio, Dr. Bernardo Marques. E agora, a colega com mais anos de crédito agrícola. Quem me dera, É quase uma vida. quem me dera, eu nem tenho isto de vida. Nem eu. De casa. Nem tu. Nem eu. Nem tu. Eu não tenho. Eu nem chego lá. Nem chegues lá. Quanto mais de casa, é uma vida e é naturalmente um exemplo de dedicação. Quem nos dera a nós chegar a este número alguma vez. Judite Jorge Reis Rosa, 37 anos. E eu não resisto à tentação de só dizer uma coisinha. A Judite, hoje é dia 10, a Judite reformou-se no dia 1 deste mês, há 10 dias. E eu
dia especialmente importante porque é o dia 10. É o dia de São Receber, dos reformados. Mas, portanto, só curiosidade de fazer uma pergunta à Judite. Ao fim de 10 dias em casa, depois de uma vida de 36 anos a trabalhar, nestes 10 dias, já sentiste saudades de voltar ao trabalho? Não. E aconteceu, em algum dos 10 dias, ligares o despertador? Não, também não. Tu já não gostas mesmo do prédio técnico? Mas sentiu falta do discurso. Um grande aplauso para a Judite. Mas devo dizer, e é verdade o que vou dizer, passaram só 10 dias, mas todos os funcionários lembram com muita saudade a Judite e a sua dedicação, o seu trabalho. Já mencionámos no início que íamos ter vários momentos, chegamos a mais um momento nesta iniciativa. Connosco estão dois ilustres convidados, são dois brilhantes economistas, professores na Católica Porto Business School, também investigadores no Centro de Estudos em Gestão e Economia Aplicada da mesma universidade. Tem um currículo riquíssimo, para não sermos muito exaustivos, não vamos lê-lo, até porque as intervenções são exatamente de valer por isso. Podemos apenas dizer que são autênticos, genuínos, amigos da banca, de instituição cooperativa, e é nesse âmbito que vem trazer o seu know-how com este tema, oportunidades e desafios para o crédito agrícola em Portugal. Convosco e connosco também, Dr. Ricardo Cruz e Dr. Bernardo Marques. Bom, eu tenho uma lista de agradecimentos para fazer, ou de pessoas e entidades que é suposto não me esquecer. Eu sou o Ricardo, o meu colega Bernardo, eu sei que ele parece mais velho que eu, mas é mais jovem. Tenho a honra de trabalhar com ele há alguns anos na universidade, depois de ele ter feito um razoável projeto há alguns anos na consultoria, sobretudo ligada ao setor bancário, até que decidiu regressar à escola que o formou, na sua licenciatura, no seu mestrado, da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, de Porto, que hoje, enfim, a modernização tecnológica tem consequências, passou a ser designada de Católica Porto Business School, portanto é hoje a nossa designação formal. Eu trago também o agradecimento, em particular, aos senhores representantes dos órgãos sociais da Caixa de Crédito Agrícola do Ribatejo Norte e de Magal, da parte da direção, pessoalmente me incumbiu a direção da minha faculdade, de transmitir os agradecimentos, o convite que foi feito, de transmitir um voto de felicitação pelo centenário e, obviamente, transmitir também que era com maior gosto e honra que a faculdade, informada na primeira hora do convite que tivemos para estar cá, imediatamente aderiu ao mesmo com imensa satisfação. Portanto, eu gostaria primeiro de agradecer aos anfitriões, na pessoa dos membros dos órgãos sociais, em particular do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, do Sr. Presidente da Administração da Caixa do Ribatejo Norte e Tramagal, e de todos os membros dos órgãos sociais da Caixa Agrícola, dos seus trabalhadores, que em particular também cumprimento e felicito, são 53,
e é um número que me apraz muito registrar, que se tem mantido desde 2012. Cumprimentamos também na pessoa da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, a nossa anfitriã logística ou de locação hoje, de localização hoje. Muito obrigado. Bem assim como também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Apontamento, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alacã e o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas. Eu penso que não estão presentes representantes das câmaras de outros dois concelhos que estão abrangidos no perímetro de ação geográfica da nossa Caixa, nomeadamente o avanço estadual, mas não quero deixar também de endereçar o agradecimento por esta oportunidade e por este acolhimento. Cumprimento também os senhores presidentes do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral de Supervisão da Caixa Central, os responsáveis pelo Instituto Politécnico de Tomar, neste magnífico espaço. E eu gostava ainda se me permitirem o atrevimento, eu gostava de pedir a todos que são associados membros da Caixa do Ribatejo Norte e Tramagal, por favor, já passou algum tempo depois do almoço, por favor, de se levantarem e de pedir uma salva de palmas. Os senhores associados membros, por favor, levantarem-se. Não digam que não há ninguém. Obrigado, Sr. Presidente. Uma das intenções ou uma das ideias que nos traz cá é transmitir porque é que os senhores de esquerda são tão importantes. E porque é que bancos locais, bancos do nosso crédito querido, que fazem bastante falta à nossa economia, ao nosso sistema financeiro, à nossa realidade regional e local, e este pedido, e fico muito feliz por ter visto a Assembleia levantar esse peso, significa apenas que todos os senhores membros são hoje objeto de uma especial felicitação, dos associados membros, e têm uma missão muito importante, que é garantir aquilo que é tradicional do movimento cooperativo a nível internacional, que é transmitir a cooperativa, a instituição cooperativa às gerações vindouras, em bom estado e em condições de cumprir a sua missão. Eu penso que, para uma introdução inicial, isto basta. Eu gostava ainda de justificar que, na Universidade Católica no Porto, na nossa faculdade, foi por conta de um estudo que nos foi solicitado pela direção da Federação Nacional das Caixas de Crédito Mútuo, já pela anterior direção da Federação. Eu vi aqui o meu engenheiro Francisco Silva, a quem agradeço em particular, à data presidente da direção da Federação Nacional e também ao professor Arnaldo Santos, vice-presidente, o facto de nos terem criado a oportunidade para nós ficarmos, durante o trabalho de investigação que durou um pouco mais de um ano a ser desenvolvido, ficámos a saber melhor o que era isto do crédito agrícola mútuo em Portugal, porque é que era tão importante e porque é que também, por vezes, damos pouca importância às instituições que são pequenas, mas que são muito importantes na nossa economia. Portanto, gostava muito de agradecer a oportunidade que nos foi dada de desenvolvermos esse trabalho. Não é esse trabalho que nós temos aqui para vos mostrar, até porque é um trabalho
denso, muito complexo, muito denso. Trazemos aqui para partilhar convosco algumas ideias, sobretudo centradas na necessidade de todos compreendermos bem porque é que estas instituições são importantes, porque é que elas devem ser preservadas, porque é que elas hoje enfrentam ameaças e quais são elas, e o que é que nós devemos fazer para nos certificarmos que essas instituições, cumprindo um papel económico e social e regional muito válido, devem ser acarinhadas e devem ser incentivadas. Eu gostava também de transmitir um cumprimento de enorme apreço pelo trabalho que irei ler com toda a atenção feito pela doutora Margarida Ribeiro. Não sei se já se encontra na sala, e ao professor Ricardo Raimundo. Vamos estudar com certeza e ler com atenção um estudo sobre a história da Caixa de Privatéis Norte de Tramagal. Aliás, é com a divulgação destes trabalhos que nós podemos conhecer melhor este mundo, podemos discuti-lo e podemos debatê-lo. Posta esta introdução, nós trouxemos uns slides, vamos tentar tornar muito maçadores. Vamos fazer com que os slides sejam fáceis de interpretar, com algumas mensagens básicas e sucintas. Eu vou desde já pedir desculpa porque um ou outro slide tem uns gráficos que vamos ver depois que são fáceis de interpretar e compreender. Temos também alguns números que é importante mostrar, que eu vou apenas sintetizar na parte da intervenção. Mas, primeiro, na parte introdutória, o meu colega Bernardo, que estudou mais profundamente do que eu estas questões e que as estudou intensiva e extensivamente, vai falar-nos de o que é que há de diferente na banca de base cooperativa, de que o crédito agrícola em Portugal é um exemplo, a par de muitos outros a nível internacional. Qual é a sua genética? Isto é, se é diferente, é porque há uma genética que é diferente, é porque há atributos que estabelecem essa diferença. Porque é que ela pode ser melhor do que a banca convencional, de base acionista ou de base comercial, se quiser? E em que é que se traduzem essas vantagens para melhor? E depois, por fim, porque é que a banca cooperativa também pode estar exposta a falhas, quais são os riscos a que estes bancos, estas pequenas instituições, podem estar expostos. Ele vai fazer aqui, digamos, algumas linhas gerais daquilo que tem sido a investigação no mundo sobre estes temas. É importante sabermos aquilo que se investiga. É importante aprendermos com quem sabe mais do que nós. E, portanto, essa foi a nossa missão. Portanto, o meu colega vai tratar desse ponto. Eu depois falarei um pouco do que tem sido a evolução recente do crédito agrícola em Portugal. Eu vou ter o privilégio de demonstrar que estes pequenos bancos têm sido bem melhores do que os outros, em termos de desempenho. E vou-vos mostrar isso com alguns indicadores e algumas ideias simples. E depois vamos abreviar e falar um pouco no futuro dessas instituições. Portanto, neste momento vou passar a palavra ao meu colega Bernardo. Bernardo, obrigado. E eu volto já. Bem, em primeiro lugar, deixe-me agradecer, é realmente um privilégio estar aqui numa plateia, com uma plateia tão notória e espero realmente, como o meu colega Ricardo estava a referir, passar de forma simples algumas mensagens que são essenciais, mas poderosas. Se eu conseguir fazer isso, missão cumprida. Ok. A primeira questão que nos ocupa pouco
nesse trabalho, ou na nossa investigação, foi perceber, afinal de contas, se a banca cooperativa é ou não relevante nos dias de hoje. E percebemos, usando aqui alguns rastros que vocês vão ser fáceis de perceber, ativo total, depósitos, membros, que internacionalmente, okay, se pegarmos, por exemplo, no exemplo de França, devido à presença de grupos, grandes grupos de banca cooperativa, como o Crédit Agricole, Crédit Mutuel, o Banque Populaire e Caisse d'Épargne, que o ativo total da banca cooperativa representa quase 50% do setor bancário nacional. De facto, é um dado para um investigador que, em primeiro lugar, está a olhar para a banca cooperativa, é de facto evidente e marcante. Na Holanda acontece o mesmo, ou semelhante. Na Alemanha, que tem um setor bancário relativamente menos concentrado, é normal que seja inferior, mas ainda assim estamos a falar quase de 20% do ativo total. O mesmo para a Itália. E depois em Portugal, que tem um setor bancário mais concentrado, naturalmente, o peso é relativamente inferior. Depois a segunda questão que nos levantou, de facto, era o que é que torna a banca cooperativa geneticamente diferente. E notámos que há, de facto, atributos genéticos que a fazem diferente da banca convencional. Depois, e antes de apresentar quais são esses atributos, nós vamos ver se a arte e o engenho do vosso orador nos permitir que essa genética está ligada às virtudes ou aos pontos fortes que são normalmente apontados à banca cooperativa. Depois, logicamente, também vai ter pontos fracos, bem indicados, como a literatura aponta, associados precisamente a essa genética e que têm que ser cuidados. Primeiro ponto, o que interessa, que a literatura aponta como realmente diferente na banca cooperativa, é o primado da democracia, ou seja, materializado pelo princípio que todos vocês conhecem de um membro, um voto. Okay? Isso significa que a banca cooperativa está menos sujeita a núcleos de controle de acionistas, o que acontece noutros bancos. Okay? Por outro lado, promove a coesão entre proprietários. Os senhores que se levantaram dirão isso por eles. Bem, não era suposto aparecer tudo. Okay. Segundo aspecto da genética da banca cooperativa que nos causou realmente impressão e que está na literatura é a forma como concilia o lucro e a solidariedade. Ao contrário daquilo que é normalmente apontado na banca de base acionista, o lucro não é, de facto, o fim último da banca cooperativa. Aliás, é visto como um instrumento para a capitalização tão importante para a banca cooperativa. Portanto, o lucro é um meio de sustentabilidade financeira e não como um desígnio da própria banca cooperativa. Depois, ocupa um espaço, um habitat natural muito próprio. Ou seja, nasce geneticamente, mas hoje em dia ainda opera, naquilo que são as pequenas urbes e ruralidades, o que faz completamente, digamos, a diferença face a outro tipo de banca. Isso depois vai se materializar no tipo de proximidade que tem com o cliente e isso vai se notar depois nas virtudes. Okay? Portanto, ocupa um habitat natural. Em quarto lugar, notamos que há um modelo de negócio tradicional, ou seja, está orientado a prestar serviços financeiros que são tradicionais, conservadores, que são ajustados às necessidades locais. E, por fim, opera em rede. Ou seja, o que nós vemos na própria história do Crédit Agricole e não só, portanto, dos bancos cooperativos, é que, em termos de maiores urgências, ou não, ou pelo simples facto de quererem operar de forma mais eficiente, que os bancos cooperativos locais vão se aliar em rede. Okay? Portanto, isto também é, digamos, uma outra característica que torna diferente a banca cooperativa face à banca de base acionista. Uma vez provado, digamos, este conceito, portanto, em todos estes atributos há uma diferença notória na banca cooperativa, passamos para as virtudes. Afinal, o que é que estes atributos contribuem de forma positiva
para a banca cooperativa. Em primeiro lugar, numa altura em que, nomeadamente os reguladores, falam de estabilidade financeira, de risco sistémico, etc., a existência dos bancos cooperativos dá uma certa biodiversidade, como certos autores chamam, ao panorama bancário dos diversos países. E, portanto, torna, de certa forma, mais resiliente a determinados choques. Isto é fácil de perceber, porque se todos os bancos operarem da mesma forma, significa que se houver um choque externo, eles vão reagir da mesma forma e, portanto, acelerando esse choque negativo. Quanto mais diversidade, menor, digamos, ou maior estabilidade. É uma ideia simples, mas poderosa. Segunda ideia, mais economia real e comunidades locais. Significa isto que, desde a sua gênese, a banca cooperativa se preocupava com as comunidades locais, junto das comunidades locais, feita por líderes, como vocês, alguns de vocês, que fazem parte dessa comunidade local e, portanto, estão vocacionados para apoiar a comunidade local. Terceira virtude, e esta aqui é um bocadinho mais económica, peço desculpa, mas vou tentar ser breve na explicação. A simetria de informação, que é algo que a banca cooperativa é apontada como tendo menos, significa que, quando um de vocês, por exemplo, uma das colaboradoras que foi agraciada há pouco, concede um crédito a um cliente, a probabilidade dessa pessoa conhecer na comunidade esse mesmo cliente é alta. Digamos que, dessa forma, ela reduz a probabilidade de selecionar mal, vamos usar aqui um exemplo, esse cliente, que sabe o que é que, digamos, o valor dessa pessoa. Quando falamos de banca, digamos, base acionista ou operando em grandes centros urbanos, essa facilidade não existe. Okay? Isto é uma forma simplificada para vocês perceberem que a simetria de informação é eu ter a certeza, digamos, do verdadeiro intuito que o meu cliente quer dar ao crédito. Usando isso como exemplo. Outra ideia que também tem um bocado de economia, mas eu vou tentar simplificar. Conflitos de interesse significa que, num banco como noutras empresas, há diferentes tipos de intervenientes, ou stakeholders. Então, normalmente nós vemos um acionista, um devedor, no caso dos bancos, os depositantes, depois fornecedores. Quando nós operamos, ou quando consideramos a situação de um banco de base cooperativista, nós verificamos que muitos destes, digamos, papéis são partilhados pela mesma pessoa. Portanto, o próprio gestor, que é também um stakeholder, pode também ser um membro, pode também ser um depositante e, portanto, reduz aquilo que se chama diferenças nas funções do objetivo. Ou seja, aquilo que aquele stakeholder quer fazer ao entrar, digamos, em relação com o banco, está mais alinhado, porque é, muitas vezes, a mesma pessoa. Quinto lugar, mais responsabilidade social. Eu sei que, e nós estudamos bem sobre isso, aliás, temos muitas pessoas que estudam a responsabilidade social na Universidade Católica. Os bancos estão preocupados com a responsabilidade social das empresas, não há dúvida. Mas quantos bancos na praça podem dizer que isso faz parte dos seus estatutos? Okay? Que quando foram criados precisamente com o intuito de ajudar a comunidade e de ajudar o próximo e de facilitar, digamos, o crédito àqueles que não tinham as condições. E isso é também apontado na literatura. Eu estou aqui a falar como se isto fossem minhas ideias, como académico isto é estranho, mas isto são ideias de muitos autores por todo o mundo. Okay? Só para terem uma ideia, o capítulo no nosso trabalho de origem estas ideias têm quase 300 referências. Okay? Portanto, não sou eu que estou aqui a falar, são 300 pessoas ao longo da história. E nesse espírito, eu penso que vejam os handicaps, que é aquilo que eu vou dizer agora, da forma mais positiva possível. Digamos que são quase como riscos, são coisas que têm que ser lidadas com cuidado na banca cooperativa. Em primeiro lugar, aquilo que se chama risco de desmutualização, que aconteceu nos anos 80 em Inglaterra, com as Building Societies, e que foi cair na tentação de desmutualizar, ou seja, de voltar a dar aos membros, digamos, o capital.
O que aconteceu foi que os bancos desapareceram rapidamente. Segunda ideia, e aqui, aliás, nós, quando definimos os handicaps, o nome handicaps, também ponderámos a ideia dos mitos. Não é? Precisamente porque, neste caso, a questão da menor rendibilidade, os números que mostram, e o meu colega vai mostrar a seguir, é falso. Não é verificado na evidência. Portanto, os bancos menores, os bancos locais, não são necessariamente menos rentáveis. Isto é um mito que a literatura provou existir. A mesma questão em termos de eficiência. Não é por eu ser, entre aspas, não é por um bem ser de menor dimensão que necessariamente será menos eficiente. Quarta ideia. E isto, aliás, estou relativamente à vontade para falar, porque vai ser, digamos, a área que me vai ocupar nos próximos 4 anos no doutoramento. Tem a ver com o governo das sociedades, nomeadamente dos bancos. Há uma série de fragilidades que têm que ser tomadas, digamos, em consideração quando falamos de banca cooperativa, em termos de governo. Eu digo fragilidades, mas se calhar devia dizer também oportunidades, porque nós vemos grandes grupos como o Desjardins, do Canadá, a pegar, por exemplo, em coisas como participação democrática em assembleias, que normalmente é um tema sensível na banca cooperativa, e transformar isso no seu maior junto, em que as participações são elevadas, há um enorme envolvimento dos membros, e isso depois traduz numa saúde do grupo que é evidente. E, portanto, digamos que é algo que nós apelamos ao vosso cuidado. E, por fim, a ideia que também não é verificada, a não ser num caso extraordinário nos Estados Unidos, em que há, de facto, privilégios que são concedidos às chamadas uniões de crédito, que é de ser protegida pelo Estado. Digamos que essas são as grandes ideias. Se eu tiver conseguido, nestes últimos talvez 5 a 10 minutos, provar que, de facto, a banca cooperativa é diferente, por aquelas características que vocês viram ali, que essa diferença dá origem às virtudes e a uma diferença saudável, digamos, e que, por outro lado, por ser também, digamos, naturalmente frágil, por ser tão diferente, precisa de ser cuidado. Então, eu cumpri a minha missão e vou passar aqui ao meu colega Ricardo. Obrigado.